O advogado Dr. Ezequiel Silveira, da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, comentou um vídeo que viralizou nas redes sociais ao mostrar uma audiência de custódia em que a juíza oferece um café ao preso, manda desligar o ar-condicionado e oferecer um casaco. O advogado apontou: errado está o Supremo Tribunal Federal, que tenta desumanizar as pessoas para não lhes dar um tratamento digno. A juíza, a meu ver, agiu corretamente. Como você vai fazer uma audiência com uma pessoa na sua frente que está sendo acusada da prática de um crime que você não sabe se ele cometeu? Silveira disse: eu sei que é revoltante, mas o erro não é da magistrada. Ela fez o tratamento humanizado como deve se fazer no sistema de justiça em geral. Errado está o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, que tentam desumanizar os réus do 8 de janeiro, chamando-os de para poder não dispensar o mínimo de dignidade, deixando-os passar fome, deixando-os fazer suas necessidades dentro de garrafas plásticas, não dando alimentação digna. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa visão a respeito do processo judicial, porque senão a gente vai começar a ter dois pesos e duas medidas. Para mim, eu quero um tratamento digno, mas para o outro, não importa se ele é inocente ou se é culpado, ele tem que ser tratado como um ser desumano. E a gente não pode pensar dessa maneira. O advogado apontou que o tratamento dado pela juíza na audiência de custódia não influenciou na aplicação da lei e comparou: nos nossos processos do 8 de janeiro, nós temos exatamente o contrário. Temos seres humanos tratados como se não fossem seres humanos e esse tratamento influi diretamente nas decisões do processo. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo dia após dia com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 30 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! O que é que as pessoas têm falado a respeito desse vídeo? Primeiro, estão fazendo críticas sobre a forma como a juíza tratou esse rapaz aí, porque supostamente ele seria um criminoso. Existem algumas observações que a gente precisa fazer a respeito dessa situação. Veja bem, a gente não sabe o contexto em que se deu essa audiência. Me parece que era uma audiência de custódia em que a juíza estava ali analisando se a prisão foi legal ou não, para decidir se liberava ou não essa pessoa. Só que a juíza fala claramente que a pessoa estava tremendo de frio. Então ela mandou oferecer um café para ele e uma coberta, dando ali a essa pessoa um tratamento humanizado. E aí a crítica que eu vi das pessoas era no sentido de que, olha, como é que essa juíza trata essa pessoa que provavelmente é um bandido, que supostamente é um bandido, e a gente que é inocente, principalmente os nossos clientes, né, os do Rio de Janeiro, que falaram alguma coisa nesse sentido, né? A gente teve esse tratamento desumano. Errado está o Supremo Tribunal Federal, que tenta desumanizar as pessoas para não lhes dar um tratamento digno. A juíza, ao meu ver, agiu corretamente. Porque como que você vai fazer uma audiência com uma pessoa na sua frente que está sendo acusada da prática de um crime que você não sabe se de fato ela cometeu, e se esse rapaz foi inocente? E se ele foi preso de maneira equivocada, como várias pessoas foram presas aqui no 8 de janeiro? Independente de ele ter cometido crime ou não, como que você vai fazer uma audiência se a pessoa está ali tremendo de frio? A gente precisa mudar um pouquinho a nossa visão. Eu sei que é revoltante, mas o erro não é da magistrada. Ela fez um tratamento humanizado, como deve se fazer no sistema de justiça em geral. Errado está o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, que tenta desumanizar essas pessoas, os réus do 8 de janeiro, chamando-os de fascistas, de nazistas, para poder não dispensar-lhes o mínimo de dignidade, deixando-os passar fome, deixando-os fazer necessidade dentro de garrafas plásticas, não dando uma alimentação digna. Então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa visão a respeito do processo judicial, porque senão a gente vai começar a ter dois pesos e duas medidas. Para mim, eu quero um tratamento digno, mas para o outro, não importa se ele é inocente ou se é culpado, ele tem que ser tratado como um ser desumano, e a gente não pode pensar dessa maneira. E para finalizar, o tratamento que a juíza deu a esta pessoa não influiu no seu julgamento, porque segundo relatos que nós temos, a prisão dele foi convertida de prisão em flagrante em prisão preventiva e ele desceu para o presídio. Então, o fato de a pessoa tratar um ser humano como um ser humano não vai deixar de tratá-lo com o rigor da lei. Quando nos nossos processos do 8 de janeiro nós temos exatamente o contrário, né? Temos seres humanos tratados como se não fossem seres humanos, e esse tratamento influi absolutamente nas decisões que são tomadas nesse processo. As prisões do dia 9, elas são com toda certeza muito mais graves. É uma prisão, a maior prisão já realizada no Brasil. 2.000 pessoas foram presas, enganadas, em frente ao QG do Exército, aqui de Brasília. Elas foram... tiveram que recolher as suas coisas e tinha alguém anunciando que elas teriam que entrar em paz dentro dos ônibus, que elas seriam levadas a um local seguro e que elas passariam por uma identificação e elas seriam liberadas para suas casas. E nós sabemos, e elas ficaram dentro dos ônibus das 8 horas da manhã até a 1h30 da tarde, sem água, sem comida, sem banheiro. Algumas fizeram suas necessidades nas calças, na roupa ou em sacolinhas de mercado. Dentro desses ônibus existiam crianças, idosos e um cachorro que a doutora Bruna adotou. Ele foi preso também nesse dia. Não acharam o CPF dele para fazer uma... Foi para frente.
Então, quando as pessoas elas desceram dos ônibus, quem não fez as suas necessidades básicas dentro dos ônibus, elas improvisaram banheiros com cobertores devido à grande necessidade. E aí esse é um cenário dentro da Academia de Polícia. Olha a situação que nós se encontra aqui, galera. Batalhão da PF em Brasília. Então ali não se tinha qualquer estrutura dentro daquele ginásio da polícia. Tá? As pessoas elas estavam ali, algumas com suas barracas, e ficaram ali do dia 9 até o dia 11, muitas delas. Aí elas iam passando pela triagem, muitas acuadas foram deixando para o final, porque ninguém sabia de fato o que estava acontecendo, ninguém recebeu voz de prisão. Elas não podiam sair dali, mas elas também não sabiam que estavam presas, não sabiam qual seria o seu desfecho. Então, elas iam passando pela triagem, que era uma fila, aí existiam várias salas, era uma sala de identificação, a outra sala de revista, e quando elas chegavam ao final do corredor, tinha alguns delegados que determinavam. Quem ia para a esquerda, entrava dentro de um ônibus, era liberado, tá? E aí a pessoa ia até a rodoviária e ali ela dava um jeito de ir para casa. E quem ia para a direita estava sendo preso, de fato, sendo encaminhado ao presídio. Eram salas com mesas de sala de aula, e ali já vinha uma nota de culpa pronta, com crimes gravíssimos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, e naquele momento existia o crime ainda para essas pessoas. Boa! Deixa eu filmar ali essa comidinha. Pode passar. Então, a primeira refeição delas foi em torno de 4h30 da tarde. Foi a primeira vez que elas receberam refeição. Isso eu falo que foi a primeira vez que crianças, idosos e todas as pessoas fizeram a sua primeira alimentação do dia. Se isso não configura ou se isso não é um abuso e um absurdo, então eu não sei o que é. Então as pessoas, muitas passaram mal, era uma pressão muito grande, existia também um helicóptero que rondava ali por cima, aquele medo, aquela insegurança de saber que as pessoas que não tinham cometido nenhum crime poderiam estar sendo presas naquele momento, encaminhadas até o presídio, e foi absurdo. Então essas eram as condições de quem não tinha sua barraca, seu colchão, as pessoas dormiam no chão. Então, das violações do dia 9, aí quando as pessoas, então elas chegaram nos presídios, não se tinha qualquer estrutura, advogados se reuniram, compraram kits básicos, absorventes, até mesmo tapumes para que as pessoas não dormissem no chão, porque realmente não tinha estrutura para abrigar todas essas pessoas. Aí já vinham daquele terror da Academia de Polícia, foram levadas aos presídios, chegaram lá sem qualquer condição mínima de ter um colchão para dormir, de ter um garfo e uma faca, para uma colher, porque lá dentro é colher, para se alimentar. Pode passar. Pode passar. E então, ao longo do período, todas as pessoas do inquérito 4921, que são as pessoas que foram presas no QG, que estão sendo acusadas de crimes que a pena ela não chega a 4 anos, elas foram colocadas em liberdade. Mas nós temos várias situações. Por exemplo, o deputado ele falou da Tatiane Marques, que ela chegou em Brasília às 19h30, ela sequer participou, chegou à Praça dos Três Poderes e ela ficou presa 4 meses. Ela tem 2 filhos menores de 12 anos. Então, e ela é do inquérito 4921. E o parecer dela era para soltura. Existia um senhor com câncer também, que usava fraldas e que ficou preso também por esse tempo mais ou menos. E as penas imputadas a ele, ele deveria ter ficado 1 dia sequer dentro da prisão. Quem dirá sair usando tornozeleira, tendo que se apresentar semanalmente, todas as segundas-feiras as pessoas precisam se apresentar nos fóruns. As pessoas elas têm que fazer recolhimento noturno, finais de semana e feriados. E aí, diante disso, diante desses abusos das medidas cautelares que não são impostas nem para os maiores bandidos e criminosos, homicidas,
as pessoas, então, elas vêm passando por situações muito desagradáveis. Eu recebi uma ligação de uma senhora que ela era diarista e ela ficou 60 dias presa, e quando ela saiu, ela ficou sem um emprego e ela não está conseguindo arrumar emprego mais, até porque ela tem que chegar na empresa e dizer que ela tem os horários fixos, que ela não pode trabalhar nos finais de semana, porque ela não pode sair de casa. E a tornozeleira por si só já é, além de humilhante, dificilmente alguém conseguir um emprego fazendo uso da tornozeleira. Então, há pessoas que perderam o funeral da mãe, pessoas que exercem trabalho braçal e que precisam ter um gerador do lado ligado para poder carregar a tornozeleira. Pessoa que precisou de autorização para acompanhar no parto dos filhos. Eu recebi a ligação de uma filha nessa semana também, que a mãe dela foi presa no último trimestre da gestação, e ela ficou extremamente abalada, e a mãe dela, pelo fato de ter a tornozeleira, não conseguiu acompanhar o parto da filha. O senhor também, de 74 anos, que faz uso de tornozeleira e não pôde ir no casamento da filha. Ela está aqui, depois ela vai falar. Assim, pessoas que precisam de autorização para coisas básicas, como fazer cirurgias. Ficou um pouco extensiva, que são muitas violações. Então, assim, eu vou resumir de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas eu tenho que falar sobre isso porque eu dei uma entrevista para a BBC Brasil e uma das perguntas que a jornalista me fez foi se eu votei no Bolsonaro. E eu respondi para ela que o voto é secreto. E ela divulgou na matéria dela, o que a gente já vem falando, que as denúncias e os pareceres da PGR e as decisões que mantêm as pessoas presas, elas chegam a ter mais de 95% de semelhança. E aí nós trouxemos a prova aqui porque ela divulgou na matéria que era 20% de semelhança. Depois ela corrigiu, utilizou um outro método e corrigiu, mas não chega ainda ao que nós podemos ler e ver que nós estamos falando a verdade. Pode passar. Pode passar também. Nós trouxemos um vídeo ali de uma das audiências em que os juízes, as perguntas que eles fazem é para a produção de prova do ex-presidente Bolsonaro. Não sei se colocar, será? Pode colocar aquele outro vídeo, por favor, que são as perguntas que são feitas em todos os interrogatórios dos réus. Essas 4 perguntas finais, todos os juízes, os 4 juízes instrutores, eles fazem. Tem que voltar. Esse aí. Não. Pode passar o próximo. E acredita que as constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre se acredita, isso colaborou para a sua vinda a Brasília e marchar até a Praça dos Três Poderes? A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração reconhecendo a derrota e a vitória do presidente Lula, assim como a lisura das eleições, a senhora teria vindo a Brasília e a Praça dos Três Poderes? Essas são algumas das perguntas que são feitas a todos os interrogados. E aí nós temos a infelicidade de dizer para vocês que desde o primeiro momento o juiz que está julgando essas pessoas, ele já chamou no dia 8 de janeiro essas pessoas de ele falou em outra entrevista que o modus operandi dos ataques em escolas é idêntico às pessoas do 8 de janeiro, pessoas que são réis primárias, que têm endereço fixo, que nunca responderam um processo em lugar nenhum, tem o mesmo perfil, segundo o ministro que vai julgar essas pessoas. E aí nós também acompanhamos uma entrevista que ele fez para o Encontros Piauí, em que também ele já disse como que ele vai julgar essas pessoas, que ele não precisa individualizar as condutas, ele mesmo fala. E aí nós também ouvimos a ministra Rosa Weber comparar os 8 de janeiro com um ataque que matou mais de 2.000 pessoas,
O ministro Barroso também, ele afirma que o STF é o guardião da democracia e precisa recivilizar essas pessoas. E aí, depois disso, vem o presidente da República e fala que precisa extirpar essas pessoas. E essas pessoas são os nossos familiares. É o meu pai,